Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos. Hoje, vamos dar início a mais uma reunião pública, virtual de segunda-feira, da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas. Então, nós vamos fazer a nossa página, a prece, e na sequência vamos apresentar o nosso irmão que vai fazer a exposição dessa noite, Então vamos dar início ao nosso trabalho do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição é 72, ele fala sobre não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecereis não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificam com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o homem se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos às obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de cooperar, de conquistar terreno ao egoísmo, usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas, de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. Bom, meus irmãos, agora vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, de estar em Tua presença, Senhor, de caminhar em Tua direção, rogando, Senhor, a Tua presença nesse momento e pedindo, Senhor, as Tuas bênçãos para os nossos irmãos da Sala Chico Xavier, a todos os irmãos que nesse momento se encontram, ouvindo esta programação dessa noite, de bem, que Deus, em sua infinita misericórdia, possa cobrir de bênção, possa derramar sobre esses irmãos o bálsamo consolador, auxiliando em suas dificuldades, esses momentos difíceis,
de luta, de esforço, né? Que possa abraçar cada um dos nossos irmãos, dando força, coragem, entendimento, fé para continuar. Lhe pedimos, sim, por todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento em dificuldade, né? Agora em suas lutas, né? Que nesse momento está com dificuldades, né? Com doentes na família, com pessoas que estão ainda com dificuldades em se relacionar com esse momento, né? Nossos irmãos desencarnados, os familiares de todos eles, que todos possam receber de Ti o Teu amparo, o Teu amor, muita paz, muito amor no coração, para todos eles. Muito obrigado, meu Deus, que a Tua paz, que o Teu amor possa continuar nos abençoando. Bom, então vamos seguir com o nosso trabalho dessa noite, né? Então o nosso irmão Manuel vai fazer a exposição dessa noite e ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 10 e 11. Né? O homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. E logo após o término da exposição do nosso irmão Manuel, a nossa irmã Débora fará a prece final. Muita paz a todos, uma boa palestra para todos e que Deus possa estar com todos nós nessa noite, que possa nos encaminhar, que possa nos dirigir, que possa estar em nossa presença, em nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Olá, que as bênçãos de Jesus nos iluminem mais essa oportunidade, que Deus ampare nosso estudo desta noite e que possamos cada um de nós absorver da melhor maneira o entendimento, né, de acordo com o que a doutrina nos passa, com os comentários que faremos. Esperamos que possamos contribuir de alguma forma para o nosso aprimoramento espiritual. O tema que nós vamos estudar nessa oportunidade é do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 17, nos itens de 10 e 11. O item 10 fala do homem no mundo e o item 11 é cuidar do corpo e do espírito. Então nós vamos fazer a leitura, né? Damos aqui início a esta leitura. Vamos lá ao item 10 então, né? Possamos entender da melhor maneira possível, tá bom? O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que, vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sedes felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma,
seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. E aí ele faz referência aqui ao capítulo 5, número 26 deste mesmo livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o cilício e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nem um pensamento, nem um ato que possa ofendê-lo ou fazer velar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Esta comunicação é do Espírito, ele no Evangelho, nessa parte das instruções dos Espíritos, ele assina como um Espírito protetor. E esta comunicação foi dada na cidade de Bordeaux, na França, em 1863. Né? Então, esse é o item número 10 que fala disso, né, de o homem no mundo. Então, na nossa interpretação, que nós entendemos que a doutrina espírita ela vem nos esclarecer que para a gente poder ser bom, para a gente poder continuar o processo de evolução espiritual, nós não temos que fazer uma cara sisuda, carrancuda, só porque a gente está tratando de assuntos muito sérios, de falar da vida que virá depois do desencarne, de falar de reencarnação, né, que é a volta do espírito em outro corpo, em outra oportunidade. Todos esses são assuntos muito sérios. As virtudes que nós devemos procurar alcançar na vida, sermos bons, sermos dóceis, caridosos, né? Mas nada disso precisa fazer com que a gente precise estar se penalizando, deixando de passear, deixando de abraçar as pessoas. Obviamente, vamos abrir aqui, vamos colocar esse abraçar entre aspas, porque no momento a gente está passando por um período de refazimento do comportamento moral da humanidade, para que a gente possa refletir melhor sobre as nossas ações e atitudes, e no momento estamos passando por uma epidemia mundial, mundial. Né? Isso tem o nome de uma pandemia, e ela se espalhou muito rápido pelo mundo e mudou os conceitos de muita gente. Isso é muito sério. Então, é um assunto sério. A evolução espiritual ela vai se dar também nessas condições. Nós podemos modificar as tendências, aquelas pequenas torpezas que a gente pratica. A gente tem visto aí nas notícias que homens ainda incumbidos, né, pelos governos de distribuir alimentos, de fazer com que a disseminação do bem seja feita, de que as benesses da saúde, né, as internações, os hospitais, os trabalhos, distribuições de remédios, de vacinas, né, a criação de novos hospitais, todas essas coisas são muito sérias. E a gente tem visto, infelizmente, companheiros, né, que estão nessa oportunidade desviando os recursos e para o seu bem. Ainda o egoísmo falando alto em nossa vida. Mas não quer dizer daí que a gente não tenha, nós, a necessidade de modificar aquilo que a gente tem feito de errado. Que a gente possa melhorar as nossas práticas, mas que a gente continue vivendo, buscando alegria, né? Existe um livro que fala da vida de Allan Kardec, a gente tem a imagem de Allan Kardec com aquele olhar sério, né?
aquele homem, né, as perdão, as pinturas que a gente tem de Kardec, é aquele homem sério. Mas no histórico de Kardec, as pessoas que privaram, né, tiveram a oportunidade de conhecer Kardec de perto, falam que ele era um homem alegre. Então, que Kardec, apesar de ser uma pessoa muito séria, de levar muito a sério, né, aquilo que ele assumiu, a responsabilidade de trazer a doutrina, de codificar aquilo que os espíritos trouxeram nessa filosofia, ainda assim ele era um homem natural, um homem normal, sorria, era um homem simples. Quem assistiu aí recentemente no cinema o filme sobre a vida de Kardec, vai ver que é um homem que enfrentou muita coisa, né? Teve que ir contra os preconceitos religiosos da época, mas foi um homem assim que teve uma sensibilidade muito grande, um homem natural, um homem que tinha medo, que teve que enfrentar seu próprio medo, era um homem sereno, tranquilo, não era uma pessoa que vivia escondido da sociedade. E assim a gente também. A gente para ser bom, para andar em linha, né, procurar ser uma pessoa mais espiritualizada, não precisa ser uma pessoa sisuda, carrancuda, que não pode dar um sorriso, não pode ouvir uma piada, não pode errar. Né? E hoje a gente às vezes repassa um vídeo que a gente achou engraçado, né? E às vezes depois a gente até em algumas situações se arrepende, mas nós somos seres humanos, então nós não vamos ser anjos só porque a gente é espírita, não, tá? A gente é pecador aprendendo a melhorar, conhecedores que somos das nossas deficiências, mas lutando para sermos pessoas mais evangelizadas, calando algumas vezes, né? Muitas vezes a gente evita de causar um dano, às vezes de rebater uma discussão, e a ideia é que você não fique deprimido por ser uma pessoa ainda com dificuldades para vencer, né? Mas estar a caminho, vencendo as tentações e vivendo cada dia de uma vez e aprendendo um pouco mais e fazendo o bem, né? E aí, no estudo de hoje, nós estamos também tratando de outro item, que é ainda do mesmo capítulo, como nós citamos anteriormente, agora na questão de cuidar do corpo e do espírito, que vem no item 11. Vamos fazer então a leitura aqui, tá bom? A perfeição moral consiste na maceração do corpo. O próprio espírito faz uma pergunta retórica, né? Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto, vigoroso. Sigamos a comparação. Ei-los, pois, em perfeito estado, ambos. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Então, esse primeiro parágrafo a gente faz uma pequena pausa, né? Precisa macerar o corpo para eu deixar de ser pecador? Eu preciso me chicotear? Há uns anos atrás existia. E ainda a gente sabe, né, que ainda existe algumas pessoas que pensam dessa forma, né, que para você poder elevar o seu espírito, de alguma forma você precisa sacrificar seu corpo. Infelizmente isso é uma ignorância. Graças a Deus a gente não tem muito ouvido falar disso. Mas a ideia era que a gente batia chicote, a gente apertava, ajoelhava e pedia isso e aquilo, depois voltava à vida normal e continuava pecando. Ou seja, cuidar do corpo não é castigar o corpo, é alimentar-se da melhor maneira, é cuidar, se estiver precisando de remédio, precisando de ir ao médico, a gente vai lá, né, procurar tratar melhor do nosso aparelho físico, para que a nossa alma, conforme ele fala aqui, cativa
do corpo, temporariamente, é óbvio, possa se evoluindo, possa se modificando, ou seja, aquilo que a gente traz no entendimento, aquilo que a gente traz no coração, aquilo que a gente é moralmente falando, é propriedade nossa. O corpo é uma vestimenta temporária. Quando ele estiver acabado, quando ele não tiver mais necessidade de possibilidades, né, de se locomover, o ideal é que a alma saia dele melhor do que quando entrou nele, mas que não seja essa maceração, esse desgaste do corpo, naturalmente pelo desgaste natural, né, das células nossas, que não seja provocado por nós, que nós não sejamos os culpados diretos por causar danos à nossa saúde física, seja através do uso viciado de remédios e medicamentos que a gente pode aprender a evitar, ou seja, evitando o uso de drogas, ainda que lícitas, para que a gente não danifique o nosso corpo. Exercícios são necessários, mas desde que a gente não fique viciados neles. Então, cuidar do corpo e cuidar da mente é um paralelo que há de ser necessário. Aprender coisas novas e, sobretudo, no campo moral, aprender a ser melhor, aprender a amar as pessoas, aprender a se amar, se perdoar, se respeitar. Para isso, a gente não precisa viver escondido da sociedade. É nela que a gente vai aprendendo a usar da paciência, a usar do equilíbrio, do respeito com as pessoas, né? Com a sociedade, com o mundo. E aí vem no próximo parágrafo a continuidade assim. Aqui dois sistemas se defrontam, o dos ascetas, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Vamos fazer rapidamente aqui o entendimento. Essa questão de ascetas, né, a gente andou dando uma pesquisa, vendo alguma coisa, muito rasa, óbvio, mas é asceticismo, vem daí essa palavra, que seria mais ou menos a gente se afastar das coisas do mundo, abandonar a sociedade, né, para viver uma vida ascética, viver com a ideia de viver orando, viver escondido, viver longe da sociedade. Então você desrespeitar de alguma forma o que você teria de prazeres da vida, prazeres do próprio corpo, e ficar detido apenas, somente, como se você vivesse no mosteiro, escondido da sociedade, orando e tal. Beleza, até aí está fazendo até um bem, mas para que nós possamos evoluir, é necessário contato com a sociedade, é necessário cumprir a nossa missão junto aos irmãos, à fraternidade. Você não vai aprender a perdoar se você não tiver quem te ofendeu. Não vai aprender a evitar uma série de coisas se você estiver longe do mundo, se você estiver longe dos problemas que cada um de nós enfrenta. Aí não vai ter grande validade. É aqui, no fragor das batalhas que se forjam os heróis, né? Eu não sei nem de onde é essa frase, mas eu acho ela muito bonita e sinto que ela pode se aplicar aqui. É a gente trabalhando no meio, é a gente vivenciando, que nós vamos aprender a amar, a ser melhor, a respeitar. Não sabemos o quanto já evoluímos, mas buscamos evoluir um pouquinho mais, né? E vamos mais adiante aqui, ele diz assim, ao lado desses grandes partidos, né, ele cita a questão do materialismo, que tudo é relacionado ao corpo, né? E que a alma não teria uma finalidade, uma encarnação com um intuito de um progresso posterior à vida do corpo, né? E aí já é um extremo dessa filosofia, né? Onde está, pois, a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema permaneceria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda aos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma,
e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, pois, mais perfeitos, se martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, menos orgulhosos e pouco caridosos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso, ela está inteiramente nas reformas que fareis vosso espírito suportar. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Essa comunicação foi assinada pelo Espírito Georges, Espírito Protetor. Foi feita em Paris em 1863. Pois bem, então ele cita aqui esse exemplo, né? Quem comanda o corpo sou eu, quem comanda o meu corpo sou eu. Ele nesse exemplo que Kardec fala aqui, que o Espírito cita aqui, dá esse exemplo, que ele, o corpo, é tão responsável ou irresponsável pelos acidentes que causa, quanto o cavalo mal dirigido. Ou seja, quem leva o meu corpo sou eu. Quem faz ele andar, quem faz ele seguir, falar, ouvir aquilo que ofende ou não, né, sou eu. Ouvir aquilo que é desagradável, assistir aquilo que não evolui, aquilo que não edifica, sou eu quem faço. A responsabilidade, por isso sou eu. A responsabilidade da alimentação, boa ou desagradável, é minha. Então eu é que controlo tudo isso. Eu posso fazer o melhor uso. O exemplo que nós costumamos dar, que eu acho bastante óbvio, é que o corpo é um aparelho, né? Comparado a um carro, por exemplo. Você pode usar um carro e acabar com ele numa semana. Ou você pode trabalhá-lo bem, lubrificar as peças quando necessário, trocar o óleo quando chegar a época, mandar com combustível direitinho, fazer o bom uso dele, evitar abusos no trânsito, e ele vai poder durar muitos e muitos anos. E você vai poder chegar com ele ao destino onde você precisa fazer a viagem, né? E assim é o corpo. Ele está destinado e recebe das mãos da espiritualidade superior, né, por obediência às leis divinas, a saúde necessária, a aparelhagem para ele durar bastante tempo. A gente é que acaba desgastando esse corpo precipitadamente, consome demais esse aparelho e pode acabar fazendo, né, fazendo, às vezes, criando a necessidade de repetir a lição diversas vezes. Você tem um aparelho, não usa direito, não faz aquilo que se deve fazer, e aí chega o tempo em que ele vai desgastar e o aprendizado ficou para trás. Então a gente volta, repete a lição novamente. É aí que a misericórdia divina nos abençoa com a reencarnação. Mas não quer dizer isso que a gente precisa ficar, já que eu vou reencarnar, então as coisas que eu não quero, não me interessam, as pessoas que eu não preciso amar, não preciso perdoar, não preciso conviver, não faz diferença. Depois, na outra encarnação, eu uso melhor o meu livre-arbítrio, faço as coisas melhor. Só que a gente já está repetindo esse processo há muitos séculos. As pessoas que vieram para nos auxiliar poderão não mais estar com a gente. O pai e a mãe que nos receberam, né, os irmãos que nós tivemos, eles também vão seguir um processo e vão evoluir. E a gente poderá ter a possibilidade de reencarnar, é óbvio, é lei. Mas poderá o quadro totalmente ser diferente. Talvez você venha com uma necessidade diferente da que veio agora. Talvez o corpo já precise de outra formação, porque você usou-lhe mal. Então, de uma próxima oportunidade, aquilo que te fez mal, que te fez pecar,
ou se você usou mal os seus olhos, se você usou mal a sua língua, usou mal suas mãos, né? Então, provavelmente esses instrumentos que causaram a nossa perdição poderão vir com uma certa deficiência, não para castigar, mas para que a evolução do espírito se dê de uma maneira mais completa e com menos obstáculo. Aquilo que foi obstáculo numa oportunidade pode, né, vir não para causar dano, mas para evitar que eles aconteçam. Então, meus queridos irmãos, esse foi o nosso estudo da noite de hoje. Esperamos ter contribuído, esperamos que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo fortaleçam a todos nós e sejam absorvidas da melhor maneira pelo nosso coração, para que a gente aproveite a evolução, e que é esse estudo de hoje, que vamos repetir em outras oportunidades, que vamos ler o Evangelho de novo, vamos pensar outras coisas de outra forma, raciociná-lo de outra forma, mas que faça muito sentido em nossas vidas, tá bom? Que Jesus nos ampare, nos abençoe e nos leve para casa, e vamos permanecer aí na conexão, ligados, para estarmos atentos aí, aceitando a prece que virá logo a seguir. Muito obrigado, fica com todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Beijo no coração de todos, e vamos lembrar, aniversário da Sala Chico Xavier, dia 29, tá legal? Estaremos juntos. Um abraço para todos. Vamos agradecer agora por mais essa oportunidade, por mais esse dia com vida, com saúde. Agradecer a espiritualidade amiga, agradecer aos nossos mentores particulares por essa oportunidade. Muita luz, muita paz para a nossa Sala Chico Xavier de Estudos Espírita, o nosso hospital que lá se encontra, pelos nossos lares, pelos irmãos encarnados e desencarnados que estão em nossos pensamentos, nossos familiares, nossos irmãos que estão enfermos, os trabalhadores da saúde, os irmãos que estão nas ruas, nos asilos, nos orfanatos. Pedir, Senhor, muita luz para os nossos irmãos suicidas, que eles possam, Senhor, ter muita luz, muita paz, muita sabedoria, muito discernimento, que cubra os nossos líderes, nossos políticos, protejam, livre ele dessa maldade, Senhor, envolva seus corações, os pesquisadores, ilumine suas mentes, que possamos, Senhor, passar por mais essa etapa, que é uma etapa de aprendizado, que possamos sair fortalecidos dessa etapa. Muita luz, muito amor, muita paz, e que possamos colocar em prática o que nós